Hoje é com muita alegria que eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus, ele me deu. E eu sinto o cuidado dele todos os dias para com a minha vida. E eu tenho certeza de que para você também que tem esperado uma promessa do Senhor se cumprir, essa palavra ela virá como um bálsamo de refrigério, de esperança para a sua vida, assim como na minha vida ela tem sido. Foi tão bom hoje ouvir a voz do Senhor, ler essa palavra assim nas entrelinhas e entender o significado de cada coisa que estava sendo falado, né, nesse livro de Romanos, capítulo 4, versos 17. Talvez você já tenha lido, mas não sei se você já leu a intensidade, já observou cada palavrinha falada, as entrelinhas ali, o quão maravilhosos são as promessas de Deus para a nossa vida e como nós devemos nos manter enquanto esperamos essa promessa se cumprir. Livro de Romanos, capítulo 4, versos 17, está escrito assim: Como está escrito: Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Presta atenção, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu não sei qual sentimento você tem ao ouvir essa palavra, mas em mim ela veio como um bálsamo de alegria para transformar a situação, seja qual for que estejamos vivendo. Mas se nós cremos e esperamos no Senhor, pode ter certeza que ele virá, não tardará. Ele fará, como diz a palavra, trará à existência as coisas que não existem. Então, aquilo na sua vida que você ainda não viu acontecer, que você ainda pode até estar aí em dúvida, será que vai acontecer ainda? Será que vai se realizar mesmo esse sonho, esse projeto, esse plano? Será que o desejo espiritual que você tem no seu coração, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, por um emprego, eu não sei qual área você está precisando do milagre do Senhor e qual área da sua vida você tem uma promessa de Deus que Ele garantiu para você. Abraão tinha uma promessa, ele seria pai de uma grande nação. Mas quando em uma passagem, ele fala para Deus assim, Senhor, no livro de Gênesis, né, ele fala, Senhor, como que eu vou ser pai de uma grande nação se nem filho eu tenho, né? E Deus disse, não se preocupe não, eu vou lhe dar uma descendência. Aí Deus mandou ele olhar para os céus, né? As estrelas e olhar para a areia do mar. A descendência dele seria daquele tamanho que nem ele mesmo poderia contar. Mas Abraão continua perguntando a Deus, mas eu não tenho nem filho. Como será essa descendência? Deus diz, eu vou lhe dar um filho. Deus prometeu a Abraão um filho. E ele cumpriu na vida dele o filho. Não foi no tempo de Abraão, foi no tempo de Deus. Mas o importante nessa mensagem não é... Claro, a promessa é importante, mas o que nós estamos fazendo nas entrelinhas da promessa, enquanto a gente está esperando, como nós temos nos comportado? Será que temos deixado a dúvida? E tem uma coisa tão especial, não sei se vocês perceberam nessa passagem, quando ele fala assim, ó, que
sem enfraquecer na fé. No 19 ele fala, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Quando Abraão fala isso, que Abraão ele olhava para o seu próprio corpo e olhava para o corpo de Sara, Sara já de idade, já não tinha mais suas regras, né, mensais, e ele já de 100 anos, eu acho que já não tinha nem mais o vigor que precisava para gerar um filho. A Bíblia não fala que Abraão, ele creu a ponto de não ver o que estava ao seu redor. Ele via, ele sabia que a situação não estava fácil, não estava favorável, que a situação não era das melhores. Como é que ele geraria um filho e Sara também? Mas quando a Bíblia relata que ele creu contra a esperança, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que está ao seu redor. Sinceramente, eu não sei qual é o que teus olhos carnais estão fazendo você enxergar. Como Abraão, ele enxergou através dos olhos carnais, porque ele observou o corpo dele amortecido. Mas sabe qual foi a parte principal dessa palavra? Ele disse que embora ele levasse em conta tudo isso, o corpo amortecido, sendo já avançado na idade, diz que sem enfraquecer na fé. Como isso é possível? Como será então possível que Abraão ele creu contra essa esperança? Ele não deixou de olhar as circunstâncias, mas teve a plena certeza de que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Sabe o que Abraão entendeu? Ele disse, ó, meu corpo está aqui, meu corpo já amortecido, Sara já está numa idade bem avançada, não sei como vai ser para ela gerar uma criança. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso, mas eu vou crer, eu vou confiar. E ele diz que ele não duvidou, né? A palavra diz aqui que Abraão não duvidou por incredulidade. Ele não foi incrédulo. Mas sabe por quê? Porque ele olhou para quem fez a promessa para ele. Não foi homem como ele, carnal. Não foi. Quem mostrou a promessa, quem prometeu para ele foi Deus. E Deus, nossa, o nosso Pai, como diz, né, a palavra, aquele que nos criou, criou os céus e a terra e que pode fazer qualquer coisa em nossas vidas. Foi ele que prometeu a Abraão. Por isso ele diz que de maneira nenhuma duvidou por incredulidade, mesmo ele vendo que a situação não estava favorável. Mesmo que você esteja vendo que a sua situação não está favorável, creia, continue crendo naquele que te prometeu. Creia naquele que fez a promessa valer a pena. Não duvide, não seja incrédulo, mas creia, faça como Abraão. Creia, porque ele diz que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa que foi feita. Abraão, ele entendia que Deus não é filho do homem para que minta. Na verdade, ele não é homem, né? Para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Abraão entendia isso muito bem, que as palavras de Deus, uma hora lançadas, elas não voltam para ele vazia, sem que antes se cumpra na terra, sem que antes ela venha cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. As palavras de Deus, elas não são lançadas ao vento. Todas as palavras que ele falou têm um propósito para se cumprir. Na minha vida, na sua vida. E se ele é o Deus que cumpriu na vida de Abraão
lá há anos atrás, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua também. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Deus, ele é imutável, que ele não tem sombra de variação e ele não muda. E diz mais, que ele não faz acepção de pessoas. Nós somos descendentes de Abraão, pela fé. Ele foi o pai, né, da fé, a qual Deus deu primeiramente a ele a promessa desde o início que ele seria pai de muitas nações. Então, eu não sei como está o seu dia hoje, como você acordou, o que aconteceu ontem, o que está fazendo você até fraquejar. É normal olhar para o lado, você ver a situação, nossa, isso aqui não está mudando, mas não olhe com um olhar de desespero e nem de incredulidade. Você pode olhar pelos olhos da carne, a gente não é bitolado, né? Para dizer, nossa, não, tá ótimo. Não. Abraão criou contra a esperança. Olhou para o corpo dele amortecido, ele diz, meu corpo tá assim. Mas eu creio que quem me prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu para você, quem prometeu para mim, ele é fiel para cumprir. E não tem ninguém que possa impedir o operar de Deus quando ele entrega uma promessa para os seus filhos. Receba essa palavra nessa manhã e tome posse. Se você estava fraco, fraca aí na fé, olha esse exemplo de Abraão. Creu contra a esperança. Ele não deixou a incredulidade tomar conta do seu coração, mas ele olhou para aquele que prometeu. Se ele nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. Abraão não olhou para isso, não olhou para quem falou algo, né? Tipo, quem zombou dele, pode alguém ter zombado, né? Na hora da promessa, ele nem olhou para isso. Alguém às vezes pode ter zombado da promessa que você recebeu, que Deus falou diretamente com você. Alguém pode ter duvidado, mas se você não duvidar, se você permanecer, pode ter certeza que Deus ele vai operar. Creia naquele que te prometeu e não vozes ao redor que tenta distrair você, tirar o foco da sua promessa, tá bom? Eu deixo essa palavra aqui como um bálsamo de esperança para a sua vida neste dia. Que Deus te abençoe, tome posse, receba mesmo, tome posse da sua promessa, fica firme, fica crendo. Quem prometeu é fiel para cumprir, tá bom? Deus te abençoe.